Então, hoje nós estamos então no 20º seminário. Vai ser um pouquinho mais curto, enfim, para não. Porque semana que vem a gente vai parar para recesso. Então, eu vou encerrar uma etapa para a gente começar uma nova etapa do curso. Aí já é mais as aplicações e tudo isso no vibracional. Nosso quebra-cabeça, nosso grande, sempre quebra-cabeça. A gente viu na vez passada, migra-se do paradigma mecânico para o paradigma vibracional. A gente viu também a possibilidade, é isso que nós vamos para o ano que vem, nós vamos fazer essa colocação da teoria do Kohut na base vibracional, né? Isso aqui eu volto a repetir, porque isso aqui é a base de tudo, o universo é um todo desconhecido e inacessível na sua complexidade. A forma como assimilamos e compreendemos o universo se insere no formato que o sistema perceptivo humano recorta o todo. Se tivéssemos evoluído para outras limitações, o universo, o mundo, nossas teorias, tudo seria percebido e construído de outra forma. O que é o complexo macro-micro? Não sei, só tenho acesso ao conhecimento como o recorte que o sistema perceptivo humano possibilita. Somos um complexo vibracional macro-micro, uno, inteiro e indivisível, cujo sentir é a experiência que experienciamos da vibração que somos e interagimos. Uhum. Nós acessamos, vimos isso também, acessamos as imagens dos recortes da totalidade, né? Aquela coisa do... E é tudo no agora, né? Em 3D, que é como a gente simboliza, no instante de agora, né? Então, a gente acessa as imagens da totalidade no instante do agora, exatamente essa é a ideia. Imagens, recortes da totalidade, né? Então, a gente tem o psico-universo subjetivo e o soma-universo objetivo, porque a gente não tende a falar do universo subjetivo, né? A gente fala da psique, mas a psique, na verdade, ela está imersa num universo subjetivo, se a gente pensar. A gente pode pensar assim, talvez tão grande ou maior do que, maior não digo, mas tão grande quanto o universo fora. Porque esse fora e dentro, né, é tão relativo. E nessa totalidade macro-micro-humana, se você tem o psico e o soma, né, como imagens, a gente vai ter numa perspectiva tato, paladar, olfato, audição, visão, e numa outra perspectiva toque, sabor, cheiro, som e imagens. Quer dizer, numa perspectiva subjetiva e numa perspectiva objetiva, né? Entende? O tato é o toque, o paladar é o sabor, o olfato é o cheiro, a audição é o som e a visão é a imagem. Uma assimila quantitativamente, vamos dizer, a assimilação quantitativa da totalidade macro-micro. E a outra seria a assimilação qualitativa da totalidade macro. Nós vimos também recortes, né? Os recortes que vão fazendo novos recortes, de onde saem novos recortes, que se forma num sistema complexo. Né? Um sistema complexo. Recorte, sistema complexo. Aí eu achei um vídeo que eu achei bem interessante, porque até para quem no campo da linguagem, né, que fala do sistema complexo e dá uma ideia bem interessante do que é um sistema complexo. Vou mostrar aqui, quer ver? A língua é um exemplo daquilo que a ciência moderna chama de sistema complexo. Assim como o universo, o nosso planeta, a matéria, a vida, as sociedades animais e humanas, a economia e a política, a linguagem apresenta certas propriedades que são descritas por uma área de pesquisa de ponta que se desenvolveu sobretudo a partir da década de 1990, chamada Teoria da Complexidade. Segundo essa teoria, um sistema é considerado complexo quando suas propriedades não são o resultado da mera adição das propriedades de seus constituintes isolados. Ou seja,
é aquele em que o todo é maior do que a soma das partes. Um sistema complexo é um conjunto de partes conectadas entre si e de regras de interação entre elas. Essas interações conduzem a um padrão de comportamento chamado propriedade emergente. Um exemplo clássico de propriedades emergentes é a água. Quando dois átomos de hidrogênio se unem a um de oxigênio, surgem certas características típicas, líquida, incolor, inodora, insípida, solvente universal, etc., que não estavam presentes nem no hidrogênio nem no oxigênio. Outros exemplos relevantes são as ligas metálicas, que têm propriedades diferentes das dos metais que as compõem, e o cérebro humano, capaz de realizar muito mais coisas do que cada um dos seus neurônios isoladamente. As línguas apresentam todas as características necessárias à configuração de um sistema complexo, dotado de propriedades emergentes. É um conjunto de partes interconectadas em vários níveis, ou seja, é uma estrutura dotada de hierarquia, em que elementos, no caso fonemas, morfemas, palavras, sintagmas, orações, períodos, parágrafos, se combinam segundo regras bem determinadas, isto é, a sintaxe do idioma, de tal modo que a combinação de elementos de um nível mais baixo, por exemplo, os fonemas, faz surgir propriedades inesperadas num nível mais alto, por exemplo, morfemas ou palavras. Se na língua o todo fosse igual à soma das partes, o significado de uma palavra se reduziria ao significado do radical mais o significado de cada afixo. Ou o sentido de uma frase seria a mera adição dos significados de suas palavras. Mas não é isso que ocorre. Segundo a fonética, o fonema T é uma consoante oclusiva dental e I é uma vogal. No entanto, a imensa maioria dos brasileiros pronuncia a sequência T-I-A como tia e não tia. Portanto, quando seguido de I, o T soa como tchê, isto é, se transforma em outro tipo de consoante, chamada de africada palatal. Se analisarmos agora a palavra estratosférico como resultado da junção dos radicais estrato, que quer dizer camada, e esfera, e do sufixo ico, teremos o seguinte resultado. Estratosférico é igual a referente à estratosfera. Estratosfera é igual a esfera de estratos, ou de camadas, camada esférica. Ora, a estratosfera não é apenas uma camada esférica, embora não deixe de sê-lo. Senão, poderíamos chamar de estratosfera qualquer camada esférica, como a casca de uma laranja, por exemplo. Só que estratosfera é, segundo os dicionários, a região da atmosfera situada a uma altitude de 5 a 100 km da superfície da Terra. Esse significado jamais seria dedutível a partir da simples análise dos morfemas da palavra. Ou seja, o significado de estratosfera, assim como o da maioria das palavras, é uma propriedade emergente da língua. E quando alguém diz que a inflação atingiu níveis estratosféricos, está se referindo a essa região da atmosfera? É óbvio que não. Mais uma vez, o sentido metafórico de estratosférico como extremamente elevado emerge do contexto, econômico no caso, que nada tem a ver com o meteorológico de balão estratosférico. O efeito da emergência é mais visível em combinações de palavras que formam expressões já fixadas pelo uso. Aliás, todas as expressões idiomáticas, estereótipos e clichês do idioma nascem como combinações que produzem efeitos de sentido inesperados, isto é, emergentes. E aí, gostaram? Então não esqueçam de dar um like, ok? Obrigado e até a próxima! Eu achei interessante esse vídeo porque eu nunca tinha pensado na língua como um sistema complexo. É. Eu achei engraçado. Boa noite, gente. Oi, Maria. Achei engraçado quando ele fala no T, né? É uma consoante, o T, mas quando se junta ao I, ele, ao invés de som de T, tem um som de T. Mas na minha terra, não, é tia mesmo. A peça de tia. Tia eu aprendi aqui no Rio, em São Paulo. Lá em Recife, é tia mesmo. É tia, né? Ele tia. falou que em algumas regiões do Brasil, né? A maioria das regiões do Brasil. Mas isso é interessante, porque
a gente muda e nem se dá conta. Na verdade, quando junta, muda. Dependendo do lugar, dependendo da situação, muda. E é isso, né? Quer dizer, na verdade, as coisas separadas são de um jeito e quando se junta faz outra forma de ser. A diferença é que a soma das partes, né, é maior do que o todo, mas eu diria que esse todo já está, é a retirada do todo, na verdade, é a expressão do todo que está nos recortes. Eu gosto mais de recortes do que partes, porque quando você recorta, você traz o todo junto. Quando você parte, você separa. O recorte não é uma separação. O recorte é um recorte no todo. Entende a diferença do recorte do que eu chamo de recorte, que é para parte? Eu entendo. É muito diferente. Então, nós não somos uma parte do todo. Né? E os sistemas não seriam feitos de partes que formam um todo, não. Eles são feitos de recortes do todo. E que se individualizam. E se individualizam. Mas é um recorte do todo. Por isso a gente traz o todo também nessa individualização, nessa individualidade. Isso é interessante. É bem coisa. E na língua eu nunca tinha pensado, achei bem bacana isso, porque é isso mesmo. E também gostei porque ele dá a ideia justamente do que é o emergente, o que faz um sistema complexo, é ele poder mostrar essa diferença, né? Quando se junta, o que é. Mas só que aí não é o que eu digo que, né, quando junta, ele mostra mais um recorte, forma um novo recorte, e, portanto, este novo recorte, né, ele vai se manifestar diferente. É um novo todo. É sempre o todo, né? É sempre um agora no todo. É sempre um todo no agora. Agora, É sempre um todo no agora. Bom, e aí a gente segue, né? São os fractais, a ideia da psique, das representações psíquicas, como fractais, exatamente, para ter um agora onde tudo entre agora só com esse modelo. Foi o que eu encontrei com este modelo. Aqui ele está em 3D para facilitar a visão, né? Mas não é assim, né? Ele é um ponto na totalidade. Né? É o agora como um instante finito tendendo ao infinito. E a cada instante, né, você vê que, vamos dizer assim, o retângulo, o quadrado continua do mesmo tamanho, ele não se altera. Quer dizer, o agora é do mesmo tamanho, ele não se altera. Ele é um ponto, né? E se a gente pensar que o ponto é uma ideia, o agora também seria uma ideia, a gente vai começar a filosofar aqui. só falta o lobo aqui para comunicar a cabeça da gente. Mas Tá aí, né? Caladinho, né? caladinho. E eu trouxe isso aqui lembrando bem que isso aqui, na verdade, é um fractal, né? Representa o todo, né? Isso aqui é um fractal, essa planta, por exemplo, é um fractal, né? São as dimensões minúsculas feitas entre as dimensões inteiras, né? São as dimensões que nós trabalhamos com 3 dimensões, mas entre a primeira e a segunda dimensões tem infinitas dimensões. E a gente simplifica em 3. Né? Você vê aqui essa árvorezinha, essa folhinha aqui é igual, ela reproduz a folha. A maior que reproduz a folha maior, que reproduz a folha maior, e assim vai. E aqui. Ô, Bia, hein? você pegar o gene do ser humano, ele também é uma parte que representa o todo, né? Sim, é um Ali está recorte. tudo. Vamos É lá, um é um recorte. recorte. Isso. Ali está tudo É de tudo. você. É É tudo. tudo. Em E uma potencial está parte, tudo.
Um recorte pequenininho que seja, está Está tudo ali. Tudo que vai se desenvolver em potencial. E vou te dizer, aquele recorte traz tudo do universo também em potencial. Que aquilo esteve lá no Big Bang, de outra maneira, como um outro recorte. E foi se desenvolvendo, desenvolvendo até chegar aqui. Né? Deixa o meu gato se acalmar. Tadinho. Bom, isso aqui é muito importante, porque o sistema ele tem uma entrada, uma saída e ele se retroalimenta, né? Ele se retroalimenta. E nós, na vida, nos retroalimentamos. O ponto do agora se retroalimenta. O ser humano se retroalimenta a todo instante do agora. Né? A gente passa de um instante para o outro se retroalimentando do próprio instante anterior. A gente é uma cópia da gente mesmo, né? Eu digo isso lá no livro, né? Da cópia da gente mesmo. A gente vai se retroalimentando, mas só que é uma cópia afim, né? Porque a gente está sempre se modificando. A gente não é igualzinho. Eu não sou igualzinho a um segundo atrás. Só que é desprezível isso, né? Se a gente pensar no campo newtoniano, um segundo atrás, para a minha existência enquanto pessoa, agora, quando começamos aqui, é desprezível, mas se a gente pensar em termos de cosmos, em termos de psique, em termos mais aprofundados, não é desprezível, não. Quanta coisa já entrou no meu eu, já interagimos aqui nesse pequeno espaço de tempo. E já modificou o quanto modificou e que poderá amanhã, não hoje, mas daqui a um tempo, puxa, aquilo que foi falado aquele dia, agora é que caiu e muda o caminho do que você está entendendo. Então, essa retroalimentação do agora, do ser humano, que se faz, é um sistema complexo que se retroalimenta a todo instante, no instante do agora. Aí tem o eu sensível. O que é o eu sensível? Isso tudo a gente vai ver com mais calma depois, né? Você tem o complexo, que tem uma realidade psíquica, você tem a totalidade, né? A realidade em sua totalidade macro-micro, e a realidade materializável. A realidade psíquica ela se manifesta, a imagem que traz dela são através de mosaicos fractais. Né? São fractais que formam representações, a cada interação você vai ter uma representação que vai ser reforçada naquele ponto, e outros vão ser criados que formam um mosaico. E a realidade materializável. E o eu sensível é justamente aquele recorte do eu, que é um eu muito maior do que a gente acessa diretamente, que o eu, ele é vibracional. A gente tem acesso, o instante de agora que a gente tem consciência é o instante de agora, né? Então é um ponto na totalidade. Né? Então, é aquele recorte do eu que, sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um tem de si mesmo. É esse sentimento que a gente tem de uma realidade, que a gente olha para a realidade, processa e sente aquela realidade. E, ao mesmo tempo, não dá para separar, mas ele se expande. O eu sensível ele é capaz de se expandir. Então, quanto mais você tiver possibilidade de expandir o seu eu sensível, mais você vai se conhecer, se interagir com o meio, com o outro, consigo, enfim, você vai expandindo. É a famosa expansão de consciência, né? Que eu chamo através do eu sensível. Só que essa expansão de consciência não é só no campo de ir para outros, é também de si mesmo, né? É também de ter mais conhecimento sobre si mesmo e sobre a própria realidade da natureza, dessa natureza vibracional. E aí você tem a psique, forma um mosaico de padrões fractais.
Então, você tem aqui, por exemplo, você tem a diferença crucial, você tem azar, você formou um mosaico, gato, mau azar dá medo preto. Então, um gato preto faz mal, dá azar. É um mosaico 1. Para que você modifique esse mosaico? Isso aqui está registrado, isso ficou. É como uma vez feito isso está aqui. Para você modificar isso, você vai ter que interagir com outros mosaicos que formem interações, sucesso, paz, sorte. Aí o gato, né, vai passar a ser sucesso, paz e sorte, o gato preto. Aí, dependendo do investimento dessas interações, esse gato mau, azar, medo, vai ficando enfraquecido, ele não é reforçado nesse investimento. O investimento é aqui. Por isso que na ciência do sentir, a técnica, quanto mais a pessoa expandir, quanto mais ela se interagir, quanto mais ela puder estar com outras pessoas, com outras atividades, mais ela vai redistribuir os mosaicos internos, mais ela vai reforçar, né, coisas construtivas dentro dela, seguras dentro dela. Isso tudo a gente vai ver com calma depois. Eu só estou fazendo uma apresentação. Isso, na verdade, vai ficar para o ano que vem. Mas é bom. Interações que ativam o estar em potencial no universo subjetivo, fazendo emergir os elementos da realidade psíquica que se interconectam entre si. Exatamente, emergir. Porque normalmente é que você ativa aquilo pela interação, é aquilo. Se antes eu tinha uma determinada resultado, né? Eu, quando ponho mais uma interação, eu mudo o resultado desse efeito. Porque vão emergir, isso é um sistema complexo, vão emergir novas configurações, novos resultados. Que nem o hidrogênio com o oxigênio juntos forma água. É uma coisa que não tem nada a ver com as propriedades individuais. Então, à medida que eu vou me relacionando, eu vou possibilitando novas realidades. Para mim, subjetivas e, portanto, nas interações. Retornando um pouco a Freud, o modelo do pudim que a gente viu, um fluido, né, que sai do instinct para descarga, passa pela psique, entre a origem somática e a descarga, instinct se transforma em trip, ao percorrer o labirinto da mente, vamos dizer assim, da psique, no que Freud nomeou de psicossexualidade. Mas o paradigma dele inicia no modelo materialista, né, material. Aí, isso é interessante porque eu peguei isso de um trabalho do Freud, o recordar, repetir, elaborar. Ele diz, o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa pela atuação ou atua, acts out. É o famoso acting out. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação, repete, sem naturalmente saber o que está repetindo. Enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a esta compulsão à repetição, e no final compreendemos que essa é a sua maneira de recordar. Quanto maior a resistência, mais extensivamente a atuação act-out, repetição, substituirá o recordar, pois o recordar ideal do que foi esquecido corresponde a um estado no qual a resistência foi posta completamente lá. Na nota de rodapé, o conceito de elaboração do presente artigo está evidentemente relacionado à inércia psíquica que Freud debate em diversas passagens. Quer dizer, na verdade, a tendência da mente humana, da psique, segundo Freud, é se manter naquele estado. Né? Ele só vai sair daquilo porque não tem jeito, para evitar o sofrimento. Ele vai buscar, então, a descarga. Só que aí, pelas resistências, enfim, ele não pode. Então, ao invés dele lembrar, porque aquilo vai provocar dor, porque aquilo tem a repressão, tem as resistências, enfim, ao invés de eu mostrar toda a raiva que eu estou, eu atuo essa raiva, por exemplo. Ao invés de eu mostrar o desejo que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou atuar aquilo lá, no caso, com um analista, ou na própria vida. A gente vai transformar em ação aquilo que a gente não consegue pensar e lembrar.
Grosso modo falando, é isso. Então, ele fala do princípio, dois princípios do funcionamento mental. O princípio econômico, a tendência geral do aparelho psíquico, que objetiva gastar o mínimo de energia possível entre a obstinação de buscar prazer nas fontes que estão à sua disposição e, por sua finalidade, em renunciar às mesmas fontes face às condições da realidade. Então, o princípio do prazer, o princípio da realidade, o processo primário e o processo secundário, né? Os dois princípios que regulam toda essa dinâmica entre o instinct de origem e a descarga, o trip no meio, que é a pulsão. Aí você tem, né, o ego, que a gente viu como mediador de um conflito, porque entre você realizar o desejo e a descarga, você vai ter o conflito. Não pode, o ego quer, o id quer, o ego superego diz que não pode, você cria um conflito que o ego vai ser o mediador. Basicamente, Freud se estrutura em cima disso. Psicossexualidade, princípio econômico, processo primário e processo secundário, conflito, resistência, transferência e act-out. Basicamente, a psicanálise se estrutura em cima desses tópicos. E aí se constrói toda a teoria, que é bastante complexa, inclusive, né? Isso é apenas a ideia. Aí é interessante, por que eu trouxe isso? Porque quando você vai passar da psicossexualidade para conflito, muda tudo, né? O que nas vibrações nós temos padrões. Eu não tenho psicossexualidade, eu tenho vibrações, eu tenho interações, eu tenho ressonância, eu tenho formação de padrões e reprodução de padrões. Então, o meu repetir, o meu atuar, não seria neste padrão, nesta visão do paradigma vibracional, porque eu tenho um instinct que se transforma em trip, que vai descarregar, que tem uma resistência. Isso é um contexto teórico. Não. Eu tenho relações, interações que vibram por ressonância, que criam padrões, mosaicos, padrões, e eu fico repetindo aqueles padrões. Porque são eles que me estruturam. É tudo muito diferente. E não adianta querer trazer essa linguagem para cá, quer dizer, a linguagem da psicossociologia. Não, é um outro paradigma. Então, não adianta querer importar, porque não dá, é uma outra coisa. Você tem que ter um novo olhar para entender o ser humano a partir desse ponto. E aí, depois a gente vai conversar. Estou apresentando a ideia. Você tem a psique, forma um mosaico de padrões fractais. A pessoa repete, não por conflitos, mas por serem os seus padrões estruturais de funcionamento. Ah, Beatriz, mas eu sinto um conflito. Sim, mas o conflito não é por uma psicossexualidade. Você fica em dúvida, você fica assim, porque é um padrão. Você tem mosaicos que te levam, quando interagem, produzem esse padrão. Uma forma diferente de ver Totalmente da diferente. Totalmente. Por isso que eu chamo a psicologia do eu no padrão na psicofísica contemporânea. Eu custei a fazer essa, né? E aí, se a gente vai migrar, olha só, vibrações, interações, ressonância, formação de padrões, reprodução de padrões. Como o Corrute, na verdade, ele é algo que vinha suspenso que eu digo superposto à psicanálise, e ele dizia assim, olha, toda essa parte aqui que o Freud fala, se você entra com o self, você não precisa, você não vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com o self, que o self estruturado organiza isso tudo que o Freud falou. Então, eu não preciso trabalhar com isso diretamente, porque o self em si, na relação com o outro, na relação com o self-objeto, né, self-objeto, ele vai organizar essa confusão toda ali da psicossexualidade.
Então, é como se o Kohut fosse uma nuvem suspensa em cima, de apoio em cima da teoria freudiana. Então, eu peguei essa base de suspensão, e essa eu posso trazer e fornecer a ela uma nova base, com muito mais propriedade, a meu ver. Por quê? Eu vou dizer por quê. Ó. Vibrações, interações, ressonância, formação de padrões, reprodução de padrões. Se faz possível apoiar a teoria de Kohut em uma base vibracional formadora da psique. Dá para trazer. Porque somos um complexo vibracional macro-micro, uno inteiro indivisível, cujo sentir é a experiência que experienciamos da vibração que somos e interagimos. E o Kohut, ele se baseia na introspecção e empatia. E o que é introspecção e empatia? É ser capaz de sentir a experiência que experienciamos da vibração que interagimos com o outro, com uma experiência da vibração que somos. O self, ele pega o modelo, né? Lembra do self bipolar, da carga elétrica, que é, na verdade, um campo. Um campo. Um campo. Um campo, a gente pode dizer um campo vibracional. Muda. A gente pode trazer, pode migrar e dar novas bases de base para a teoria dele. Por isso que eu, quando enxerguei isso, lá no meu livro Entre o Mistério e a Ignorância, eu disse que eu me identificava com o Kohut, mas que eu não estava. Mas depois que eu acabei de publicar o livro, que eu publiquei o livro olhando a teoria do Kohut, eu disse, gente, está tudo aqui, eu que não tinha visto. Eu posso pegar e trazer. Que é aí que eu lancei a segunda edição ampliada do Kohut, que a segunda parte é justamente discutindo essa migração. E é o que a gente vai ver a partir de agora, não semana que vem, porque a gente vai fazer o recesso, mas de janeiro em diante. Aí a gente vai juntar isso, vai tentar juntar isso tudo de uma forma que fique mais claro. Hoje, basicamente, é isso. Foi curtinho, mas profundo, né? A gente pode conversar aí, se quiser. Silêncio. Silêncio. Silêncio porque para refletir, né? É. Porque, na verdade, a gente fica muito... Eu, assim, meio que viajo na maionese, né? Em vista a essa teoria da Bia, que já há muito tempo, ela, de certa forma, ela me faz pensar em muito, né? E me traz para uma realidade também que é a de hoje, né? É uma realidade totalmente diferente, que a gente está entrando, a gente tem, de certa forma, a gente não entende muito, a gente tem até medo dela, não é? Porque a gente foi criado numa realidade newtoniana. É. Né? Então, para mudar o pensamento, aí vem o Lobo e fala de complexidade do pensamento, aí que a gente fica maluco mesmo, né? Então, quer dizer, a gente está entrando numa era de complexidade muito grande. Muito Aí a grande. gente pode muito bem dizer, não, mas isso aí é maluquice, eu fico na minha, eu fico no que eu entendo. Tudo bem, pode ser. Mas se você quer ousar pensar, é um mundo assim muito... É um novo caminhar, né? É um caminhar totalmente diferente, é um mundo... Sem referências conhecidas. Sem É um mundo referência. novo, é um mundo novo, né? E você tem que ir pisando devagar para poder entender. É. A Porque, na teoria da verdade, Bia, sabe, eu acho Marisa, que... a teoria do Freud, do jeito, pelo menos, que cada um é um, mas veja bem, era assim,
Você recebe o paciente no seu consultório, então ele fala aquilo, mais ou menos tem aquela técnica universal, você vai interpretar, vai variar e tal. Quando você, no caso, quando a gente tinha supervisão no começo da carreira, você levava, o supervisor já dizia, não, porque dentro dessa visão da psicossexualidade, não, porque isso ele está reproduzindo com você o que foi, não sei o quê, interpretar, não sei o quê. Quer dizer, era tudo quase que prontinho e fechado. Este modelo, não. Cada um é um mesmo. E você não tem uma fórmula que você vai levar para um, que vai levar para outro, que vai levar para outro. Você Não vai tem. ter que É interagir. desesperador. Você que vai ter que interagir Desesperador. e construir isto com aquela pessoa para entender a dinâmica. Eu tenho muito por hábito, hoje em dia, eu falo isso em todas as sessões, quando a gente fala uma coisa assim nova de compreensão, eu pergunto à pessoa: está fazendo sentido para você o que eu estou dizendo? Porque é ela que vai poder me dizer se faz sentido ou não. Uhum. Isso na psicanálise seria uma heresia. No modelo freudiano seria uma heresia falar isso para o paciente. E outra coisa que na teoria freudiana, a técnica, né, é você não falar o que você está pensando, o que você Isso. está vendo, não é? É quase como uma regra, você sabe, mais ou menos assim, você é que tem o saber, você sabe Secreto. daquela pessoa. É, o analista é o dono do saber, mas você não pode dizer, Não. né? Agora, nessa teoria da Bia, você não diz porque você não sabe, É. não é? Porque é uma outra coisa, é vibração. Quando você entra nessa vibração, muita coisa pode acontecer. E é ali que você tem a oportunidade de interagir, não é criar como é que você chama isso? Novos mosaicos, novos padrões Novos mosaicos, é, exatamente. pelas É ali que interações. você tem a oportunidade, tá? Fora dali, se acabou isso, acaba novamente. Aí você fica sem possibilidade de fazer alguma, ou influenciar de alguma forma no sofrimento daquele paciente, E vou mais longe também. né? Então, Outra diferença crucial, essa técnica que aqui a gente desenvolve, a psicanálise ela traz, pela interpretação, você vai promover o que? A transferência, que é a neurose transferência. Você vai trazer tudo para o analista para poder ele repetir com você, ele vai atuar justamente com você, para que você interprete e ele tome consciência daquilo, e daí ele vai elaborando a história. Né? Aqui é o contrário. Claro que a gente se inclui na relação com o paciente, também estamos. Mas quanto mais ele abrir o leque, quanto mais ele interagir fora, melhor. Porque mais mosaicos ele vai fazer, aí sim nós vamos conversar, eu incluída naquela relação, no que a gente chama de matriz sensível, que isso aí não foi dado ainda, né? Porque aí você forma uma matriz que você vai funcionar com o seu paciente ali naquela matriz. E aí você, dentro daquela matriz, você vai entender os mosaicos que estão sendo interagidos, né? Novos, para que as relações aí ampliem o eu sensível, justamente, a pessoa poder se desenvolver. Basicamente é isso. Então, é um trabalho de muita reflexão pessoal, de muito trabalho nesse sentido, e o analista não é o dono de tudo, ele não traz tudo para si. Então, muda tudo. Muda tudo. Mas ele não se exclui também. Isso não quer dizer que exclua. Ele está no jogo. Ele está do lado da pessoa, pensando com ela. Está construindo junto, Está né? construindo junto. Pensando com ela, sendo que ela sempre é que vai dar a palavra final. Uhum.
Por exemplo, quando uma pessoa interrompe, no padrão antigo, o que mais se dizia é resistência. A resistência. Resistência. No padrão atual, não funcionou, de alguma maneira, aquela dinâmica. Porque a pessoa não queria melhorar, não podia melhorar, pode até ser, mas é porque a matriz não funcionou, porque se a matriz estivesse funcionando, a pessoa ia se sentir segura o suficiente para até enfrentar aquilo. A questão é, você vai dizer, bom, então eu falhei? Não, são seres humanos que estão juntos. E é isso, vai dar para um, não vai dar para outros. Uns vai dar comigo e outros vão dar com os outros. Senão, não teria chance. Eu costumo dizer sempre, bem-vindo ao mundo dos humanos. É isso. Nesse sentido, Com vícios e tudo, paixões, com tudo que tem direito. com tudo que tem direito. E se duvidar, com o que não tem também. Já que o ser humano é complexo, né? Exato. Uhum. Eu costumo brincar que o nosso trabalho é mostrar às pessoas que elas são humanas. É, E eu também. também. E só nessa aprendizagem a gente já começa a se ver diferente, independente de qualquer construção, de qualquer tratamento, né? Sim, sim, é aí que eu digo a você. E você com você. Eu estou falando do lugar de analista porque foi minha Não, formação. claro, deu para entender, Mas isso serve para qualquer relação. para qualquer relação. Qualquer relação. Qualquer relação vai ter a matriz sensível, qualquer relação vai ajudar a crescer o outro, se for explorado nesse sentido. Se tiver a pessoa prestando atenção em si, se ela tiver conhecimento de um universo subjetivo que existe dentro da gente, cada um de nós, pronto para interagir, dos recortes que isso é promovido, enfim. O mecanismo de uma terapia é um recurso, mas não é a única forma de... É uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu acho que é isso, sim. Tira o lugar do Todo-Poderoso. Eu não sou poderosa, não. Tira o lugar do Todo-Poderoso analista. Humaniza, né? Humaniza, Humaniza, inclusive, o exatamente. terapeuta. E valida, de alguma maneira, todas as correntes. Porque você não importa se você está na relação e essa relação está afinada, não importa se é psicanálise, não importa se é gestalt, não importa se não importa se a pessoa está se sentindo incompreendida, está se beneficiando daquilo, o que interessa é o mosaico dela está sendo mudado, mesmo que ela não use esse nome. Por isso que todas dão certo. Que interessante. Mas nem todas, nenhuma delas é universal. É. Aí, dona Bia. Hum? É isso aí, dona Bia. É isso aí. Eu não Você sei. não veio para explicar, você veio para confundir. Você e o lobo, hein?
Gente, é isso. Hoje, então, eu não estendi muito, porque para começar uma nova etapa, com mais um seminário, eu achei que não valia a pena, né? Uhum. Aí, Valeu. aí semana que vem Próxima. eu vou fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viu, vou passar o filme o trechinho, o filme não, o trechinho do ponto de mutação que eu fiquei devendo e vou encerrar com isso, aí a gente entra em recesso, aí quando voltar, isso que agora, de alguma maneira, eu mostrei, a gente vai começar a mergulhar.